Essa história aconteceu cerca de 6 ou 7 anos atrás, quando eu era apenas uma criança. Agora, sou uma mulher de 20 anos de uma pequena cidade perto de Viena, na Áustria. Sempre que estou cercada por bonecas, especialmente aquelas mecânicas que começam a cantar músicas com apenas um toque de um botão, isso me traz de volta memórias dessa experiência. Na época dessa história, minha família e eu morávamos em um prédio de apartamentos com cerca de 20 unidades. Minha melhor amiga, a quem chamarei de Ana para esta história, pois seu nome real é bastante único, também morava no mesmo prédio. Nós praticamente crescemos juntas, e nossas famílias eram tão próximas que parecia que éramos parte das casas uns dos outros. Uma noite, decidimos fazer uma festa do pijama na casa da Ana. Quando éramos mais novas, adorávamos coisas assustadoras. Uma amiga mais velha de Ana, que tinha participado de muitas sessões espíritas, costumava nos contar muitas histórias assustadoras, o que nos deixava ainda mais interessadas em coisas paranormais. Todos os dias, falávamos sobre fantasmas, demônios e coisas assustadoras. Uma noite, estávamos tendo uma festa do pijama e brincando, como sempre fazíamos. Estávamos apenas relaxando no quarto dos pais de Ana, deitadas na cama e conversando. E como de costume, começamos a falar sobre coisas assustadoras, como fantasmas e tudo mais. Mas, mesmo que estivéssemos falando sobre isso, não estávamos realmente levando a sério. Então, Ana se lembrou de algo engraçado. Sua amiga, a mesma que nos contava sobre as sessões espíritas, havia imprimido alguns feitiços aleatórios da internet e os deu para Ana mais cedo naquele dia. Pode parecer estranho, mas naquela época, não pensávamos que feitiços aleatórios de um site mal feito pudessem realmente fazer alguma coisa. De qualquer forma, os pais de Ana tinham essa boneca pequena e fofa sentada na mesinha de cabeceira ao lado da cama. Não havia mais nada na mesinha de cabeceira. A boneca tinha cabelos loiros e cacheados, olhos azuis e vestia um vestido frufru cor-de-rosa. Quando você apertava sua barriga, ela começava a cantar uma música agradável. Acabamos de terminar de ler outro feitiço quando a boneca de repente começou a cantar sua música. No começo, era a melodia feliz de sempre, mas então ela mudou lentamente. Ficou de parecendo fofa e feliz para algo estranho e triste. Posso não ser capaz de explicar corretamente, mas não era o tipo de música que você quer ouvir de uma boneca. Imagine uma música infantil, mas em um filme de terror. Ficamos completamente imóveis e sem fala por um tempo que parecia muito longo, mas provavelmente foram apenas alguns segundos. Então, Ana olhou para mim e gritou para eu sair do quarto. Ela correu para a porta, principalmente por reflexo e medo. Não fomos contar para os pais dela o que deveríamos ter feito. Em vez disso, fomos para um cômodo diferente e tentamos nos acalmar. Ana disse que viu uma sombra na parede em frente à boneca. Acabamos cancelando a festa do pijama. Tudo o que eu conseguia pensar era em voltar para minha própria casa. Ana continuava dizendo que realmente viu aquela sombra. No dia seguinte, voltamos ao quarto dos pais de Ana para investigar a boneca. Quando apertamos o botão, a música tocou normalmente, sem sons estranhos. Eu realmente espero que tenha sido apenas uma coincidência estranha, mas me fez pensar de forma diferente. Antes, eu achava que falar sobre fantasmas e coisas assim era apenas para se divertir. Agora, acredito que pode haver coisas neste mundo que não podemos entender completamente. Não cometa o mesmo erro que Ana e eu cometemos. Não brinque com feitiços e coisas do tipo sem pensar. Não vale a pena o risco, pois nunca se sabe o que pode acontecer. Algumas pessoas podem não acreditar no que estou prestes a dizer. E tudo bem, mas dê uma chance antes de decidir não acreditar. Isso aconteceu quando eu estava passando a noite na casa da minha amiga na Nova Zelândia. Costumávamos ser muito próximas, mas agora não somos tão próximas porque frequentamos escolas diferentes. Na época, tínhamos cerca de 11 ou 12 anos. Éramos melhores amigas e sempre gostávamos de passar tempo juntas. Em um fim de semana, decidimos ter uma festa do pijama na casa dela. A casa dela era pequena, apenas um andar, com a sala de estar, área de jantar e cozinha, todos em um único cômodo grande, enquanto os quartos ficavam em uma parte diferente da casa. Arrumei minhas coisas e fui para a casa da minha amiga para a festa do pijama. Era provavelmente por volta do final de novembro ou início de dezembro, porque eu moro no hemisfério sul, então não se confunda com as estações. Antes do pôr do sol,
Minha amiga e eu fizemos uma caminhada até a praia, que não ficava muito longe da nossa escola. Enquanto caminhávamos por um caminho estreito com arbustos, comecei a sentir que alguém estava nos seguindo. Eu disse isso para minha amiga, mas ela simplesmente ignorou e disse que era coisa da minha cabeça. Quando voltamos para a casa dela, jantamos com a família dela. No começo, foi um pouco estranho, mas depois todos começamos a nos divertir. Juntamos cobertores para fazer uma cabana na sala de estar, onde planejamos dormir. Agora, o sol já tinha se posto completamente e eram cerca de 9 da noite. O resto da família da minha amiga já tinha ido para a cama, pois tinham uma filha mais nova que dormia com eles. Terminamos de construir a cabana e estávamos muito felizes com o resultado, mesmo que nossos pés ficassem para fora da cabana. Eu não me lembro muito bem do que aconteceu nas próximas 5 horas, mas acho que os pais dela tiveram que nos pedir para ficar quietas algumas vezes. Eu costumava ficar acordada até tarde, então estava realmente animada. Mas então, as coisas deram uma reviravolta para pior. Enquanto estávamos conversando sobre a cabana que construímos, algo chamou minha atenção. Vi uma figura grande e forte de pé, imponentemente perto da janela. Minha amiga não tinha persianas em suas janelas, então podíamos ver para fora, mas não muito claramente porque o poste de luz da rua ficava um pouco longe da casa dela. Ela morava em um beco sem saída, então a única coisa que nos ajudava a ver as outras casas e a rua era a lua cheia pairando um pouco acima das casas, iluminando através da janela. Ambas, sendo crianças curiosas, nos aproximamos da coisa, olhando para cima. Tinha cerca de 1,80 m de altura, quase alcançando o topo da moldura da janela. Tinha um corpo forte e um focinho de lobo. As orelhas apontavam para cima, semelhantes a um homem muito musculoso, mas o corpo inteiro estava coberto de pelos grossos que brilhavam ou refletiam uma cor avermelhada. Mas o reflexo da luz da lua no vidro os fazia brilhar branco. Sua expressão parecia um rosnado, ou talvez estivesse apenas mostrando os dentes. Seus dentes eram incrivelmente brancos, com um pouco de brilho da luz da lua. Eles eram afiados como os dentes de um cachorro. A lua estava brilhando lindamente, mas nenhum de nós se atreveu a ligar as luzes. Então, me lembrei de correr para a cozinha para verificar a hora. Estava muito escuro para ver, então tive que acender uma luz não tão brilhante. Ela emitia um brilho laranja suave. Minha amiga se juntou a mim, correndo ao meu lado. Depois, as duas corremos de volta. Tentamos ligar a luz da sala de estar, mas só dificultou a visão para fora. Então a desligamos. Lembro-me da luz suave e quente da cozinha brilhando fracamente sobre a criatura, dando-lhe apenas luz suficiente para nos ver. Eu e minha amiga assistimos enquanto ele virava a cabeça na minha direção. Minha amiga entrou em pânico e, de repente, me senti tão assustada quanto deveria ter estado o tempo todo. Corri em direção à minha amiga, longe da janela e mais perto do sofá ou da TV. Ambas decidimos que deveríamos apenas voltar para a cabana e tentar dormir. Pela manhã, minha amiga e eu sussurrávamos uma para a outra sobre o que aconteceu, tentando não fazer muito barulho. Assim que a luz do sol encheu a sala de estar, nos levantamos para dar outra olhada para fora da janela. A criatura tinha desaparecido, e não havia sinal algum de que algo tão grande estivesse ali. Não falamos sobre aquela noite com mais ninguém, porque não conseguíamos explicar o que tínhamos visto e parecia um pouco louco. Nem mesmo contei para minha avó, pois ela sabe muito sobre esse tipo de coisa. Às vezes, me pergunto o que aquela criatura poderia ter sido. As únicas coisas que me vêm à mente são um metamorfo, um lobisomem ou até mesmo um skinwalker, mas honestamente não sei. Ainda estou perplexa e chocada. Foi uma das noites mais estranhas e assustadoras que já tive. Há algum tempo atrás, ajudei meu amigo John a se mudar de um lugar para outro. Não foi fácil porque éramos só nós dois fazendo todo o trabalho pesado. Passamos horas movendo caixas e móveis, e quando estávamos quase terminando, já estava escuro lá fora, e estávamos ambos exaustos. Mas felizmente, John tinha uma cama extra no porão. Ele me disse que eu poderia passar a noite lá e terminar tudo de manhã. Concordando, pois estava me sentindo muito cansado para dirigir de volta para casa, além de ainda termos algumas coisas para mover. A cama que ele tinha no porão era confortável. Eu estava quase dormindo quando ouvi alguns ruídos estranhos. Parecia que algo estava se movendo no porão, mas não consegui identificar de onde exatamente vinham os sons. Era um pouco estranho, mas tentei ignorar. Os ruídos continuaram,
e eu pensei que poderia ser ratos ou algo assim, o que era meio nojento, mas eu estava tão cansado que acabei adormecendo. Na manhã seguinte, acordei e fui para cima. John perguntou como foi minha noite no porão. Respondi que estava tudo bem, mas mencionei os sons estranhos que ouvi. Ele ficou surpreso e disse que também tinha ouvido sons semelhantes vindos do porão, mas ele achava que era eu quem estava fazendo os sons. Então ele também mencionou ter ouvido sons estranhos de outra parte da casa também. Nós dois nos sentimos um pouco desconfortáveis com isso, mas assumimos que deveria ser um rato ou algo assim. Decidimos continuar com a mudança das coisas de John. Enquanto eu carregava algumas das últimas caixas para o porão, acabei deixando cair uma delas no chão. Quando me abaixei para pegar a caixa, avistei algo incomum. Havia uma pequena alça saindo do chão, no canto do porão, meio escondida embaixo da escada. Era realmente difícil de notar, algo que só veria se olhasse bem de perto. Chamei John para dar uma olhada. Ele deu uma olhada mais de perto e depois puxou a alça gentilmente. Para nossa surpresa, ela se levantou, revelando um quarto escondido. Era pequeno, mas dentro dele vimos um saco de dormir e algumas garrafas d'água vazias espalhadas. Estava claro que alguém tinha usado o quarto secreto, mas naquele momento não havia ninguém lá. John e eu percebemos que os sons estranhos provavelmente vinham da pessoa que estava morando lá sem que soubéssemos. Isso nos deu arrepios. Verificamos toda a casa, mas não encontramos nada. Contamos para nossos amigos sobre o espaço escondido e como alguém havia estado lá. Mas quem quer que fosse, nunca mais voltou. Quando eu tinha cerca de 10 anos, fui para a casa do meu amigo Robert para brincar e uma pernoite. Robert e eu éramos como melhores amigos. Passávamos o tempo todo juntos. Às vezes, ele dormia na minha casa e às vezes eu ficava na dele. O pai de Robert geralmente se juntava a nós para jogar futebol ou praticar arremessos no quintal, mas ele estava viajando a negócios dessa vez. Então decidimos jogar videogame em vez disso, como costumávamos fazer. Estávamos nos divertindo muito, até que a mãe de Robert subiu para o quarto dele e nos disse que era hora de ir para a cama. Então, nos preparamos para dormir. Robert se aconchegou em sua cama e eu me acomodei no meu saco de dormir no chão. Eu adormeci rapidamente, mas mais tarde acordei me sentindo um pouco grogue. Conforme meus olhos se ajustavam à escuridão, percebi uma figura sombria parada no corredor do lado de fora do quarto de Robert. Mas pensei que fosse o pai de Robert, então voltei a dormir. Na manhã seguinte, tomamos cereal no café da manhã. Robert disse que seu pai estava voltando para casa hoje. De repente, lembrei do homem que vi no corredor na noite passada. Percebi que não poderia ter sido o pai de Robert porque ele estava fora da cidade. Pensei que talvez estivesse sonhando, mas lá no fundo eu sabia que era real. Então contei para Robert sobre o que vi, e ele parecia muito surpreso. Não tinha certeza se Robert acreditava completamente em mim, mas começamos a verificar se alguma janela ou porta estava aberta pela casa, apenas para garantir. Finalmente, chegamos ao porão, onde tinha um quarto de hóspedes. Quando abrimos a porta e olhamos para dentro, estava uma bagunça total. Robert ficou surpreso, pois estava limpo da última vez que ele viu. Ele mencionou que não usavam muito aquele quarto e que normalmente a porta ficava fechada. De repente, Robert ficou muito assustado e correu para contar para a mãe dele. Ela desceu as escadas e voltou logo depois, dizendo que estava ligando para a polícia. Mais tarde, a polícia chegou e vasculhou a casa. Eles não encontraram o homem, mas viram que uma janela no quarto de hóspedes, que levava ao porão, estava aberta. Não temos certeza se o homem já tinha saído ou se nos ouviu conversando e fugiu, mas parecia que ele tinha estado no quarto de hóspedes por alguns dias. Eu estava realmente ansioso para passar o fim de semana com o meu time de futebol da escola no nosso alojamento. Mas quando finalmente chegamos naquela noite, algo pareceu estranho. Ao entrar, não consegui me livrar dessa sensação desconfortável. Senti como se alguém estivesse me observando, mas não sabia quem. Não pude fazer nada a respeito, então apenas preparei meu saco de dormir e saí para passatempo com meus amigos. Fomos para a sala de computadores e jogamos até ficarmos cansados, mas enquanto jogávamos, começamos a ver coisas estranhas em uma pequena sala ao lado da nossa. Pensei que os outros caras estivessem tentando nos pregar uma peça, então fui até lá.
Vi uma das estátuas antigas de atletas se movendo por conta própria. Ela virou para me encarar. Fiquei assustado e recuei rapidamente, desviando o olhar. Queria dizer alguma coisa, mas fiquei quieto em volta dos meus amigos. Tive medo de que eles pensassem que eu estava louco e zombassem de mim, então fiquei quieto. Mais tarde fomos todos dormir. Eu não estava realmente com sono, então conversei com os outros caras por um tempo. Eventualmente paramos de falar e fomos dormir. Era por volta da meia-noite quando percebi que meu estômago estava um pouco estranho. Então abri uma janela para pegar ar fresco. Mas quando olhei para fora me senti ainda pior. Havia um homem estranho nos encarando do meio do campo de futebol. Pensei que estava imaginando coisas, então tentei me acalmar. Mas então vi o homem se mover. Verifiquei com meus amigos e um deles também estava olhando para o campo com uma expressão assustada. Me fez sentir melhor saber que não estava sozinho em vê-lo. Mas à noite, fiquei acordado sem conseguir dormir, pois conseguia ouvir uma voz estranha bem do lado de fora da minha janela. Então, fiquei acordado a noite toda, com medo de fechar os olhos. Na manhã seguinte, juntei-me aos caras lá fora para jogar futebol. Enquanto jogávamos, perguntei a um deles sobre a noite anterior para ver se ele viu o que eu vi. Surpreendentemente, ele viu e ouviu as mesmas coisas estranhas que eu. Ele admitiu que queria falar sobre isso, mas tinha medo de que não acreditássemos nele e pudéssemos zombar dele depois. Mais tarde, descobrimos que havia um cemitério próximo e acho que pode estar conectado a isso. Posso estar errado, mas não consigo encontrar outras razões. Isso aconteceu no Colorado no final dos anos 90, quando eu era adolescente. Durante o inverno, minha família e eu morávamos em uma cabana longe na floresta. Quando digo longe, quero dizer que a loja mais próxima e a casa estavam a pelo menos meia hora de carro da nossa cabana. Deve ter sido por volta das 10:30 da noite, e como meu pai trabalhava à noite, era apenas minha mãe e eu. Estávamos terminando o jantar, e minha mãe me pediu para lavar a louça, então eu fiz. Enquanto esperava a água fria esquentar, percebi a luz do lado de fora apagar, mas pude distinguir algo que parecia um rosto bem do lado de fora, olhando para mim. Limpei o embaçado da janela com um pano para enxergar melhor, e uma luz muito brilhante brilhou diretamente em mim. Era tão brilhante que eu tive que apertar os olhos e olhar para longe por um momento, porque doía nos olhos. Minha mãe terminou de colocar o resto da louça na pia e voltei à realidade. Me afastei da janela e minha mãe me perguntou o que havia de errado. Eu contei a ela o que acabara de acontecer, que alguém estava do lado de fora me encarando e tinha brilhado uma lanterna em nossa janela. A princípio, ela não pareceu acreditar em mim, mas eu continuei insistindo que estava falando sério. Eu estava confuso sobre como minha mãe não percebeu a lanterna quando quem quer que fosse a brilhou para mim. Talvez ela estivesse de costas ou algo assim. Minha mãe achava que eu estava brincando, então ela não se incomodou em olhar. Quando me senti seguro o suficiente, voltei para a janela e olhei para fora, mas não havia mais nada lá. Eles tinham ido embora. Mas então, do nada, a maçaneta da porta começou a tremer, como se alguém estivesse tentando girá-la e entrar. Minha mãe gritou e nós dois pegamos uma pequena faca de cozinha. Então eles começaram a puxar a porta com ainda mais força, além de chutá-la, claramente tentando arrombá-la. Era óbvio que estavam determinados a entrar. Mas tivemos muita sorte porque meu pai chegou exatamente a tempo. Acontece que o chefe dele o liberou mais cedo naquela noite. Se não fosse por esse golpe de sorte, acho que minha mãe e eu estaríamos em sérios apuros. Vou explicar por quê em um momento. Quando meu pai chegou na entrada, o homem fugiu. Meu pai nos levou até a delegacia para relatar o que aconteceu e compartilhar nossa versão da história. Depois de algumas semanas, eles nos ligaram e pediram para irmos à delegacia para identificá-los. Quando os vi, tive certeza de que eram eles. Então a polícia disse que os pegaram tentando arrombar outra casa, mas o que mais me assustou foi quando disseram que encontraram corda, uma faca e algemas com eles. Não gosto de pensar no que poderia ter sido o plano deles, porque isso realmente me incomoda. Estou apenas grato que meu pai chegou quando chegou. Alguns meses depois, mudamos daquela cabana para uma nova casa que meu pai e alguns de seus amigos ajudaram a construir para nós. Eu morei lá por cerca de 6 anos com eles, até conseguir meu próprio lugar com minha namorada fora da cidade. Quando eu tinha 12 anos,
Havia um garoto na minha escola chamado David. Um fim de semana, ele me convidou para ir à casa dele para uma festa do pijama. Foi um pouco inesperado porque eu não conhecia David muito bem. Nós tínhamos conversado algumas vezes antes, mas não éramos amigos próximos. Ele tinha entrado na escola apenas no ano anterior, então não tínhamos passado muito tempo juntos. Eu disse a ele que não, mas ele me convenceu, então concordei e perguntei à minha mãe. Quando cheguei em casa da escola, ela disse sim e me levou até a casa dele. Depois da escola, era a primeira vez que eu estava na casa de David e ainda estava bastante surpreso por ele me convidar. Mas achei que era bom fazer um novo amigo. Ele me mostrou a casa dele, que era muito legal. Ele tinha uma sala de estar grande com uma enorme TV e muitos jogos legais. Jogamos um pouco de Mario Kart e Super Smash Bros. No geral, David parecia um pouco estranho para mim. Ele tinha uma maneira peculiar de falar e se mexer, e o quarto dele estava cheio de coisas incomuns, como quadrinhos e bonecos de ação. Eu não sabia exatamente o que era, mas senti que simplesmente não me dava bem com ele. Então chegou a hora de dormir. Eu me aconcheguei no meu saco de dormir no chão do quarto de David. Era um quarto bastante grande para uma criança. Levei um longo tempo para conseguir dormir, mas eventualmente consegui. No entanto, algumas horas depois, acordei me sentindo muito suado. Notei que meu saco de dormir estava com o zíper até o fim e havia outro cobertor cobrindo minha cabeça. Tirei os cobertores e me senti muito mais fresco imediatamente. Olhei ao redor e sabia que definitivamente não tinha colocado aquele cobertor extra em mim mesmo. Pensei que talvez David tivesse feito isso, mas não conseguia entender por quê. Então percebi que David estava acordado. Perguntei a ele por que ele colocou o cobertor na minha cabeça, mas ele disse que não foi ele. Eu sabia que ele estava mentindo, mas quando o acusei novamente, ele ficou bem bravo comigo. Seu rosto ficou vermelho e ele começou a aumentar o tom de voz. Eu me senti um pouco assustado, então decidi apenas tentar voltar a dormir e passar pelo resto da noite. Eu achei que poderia voltar para casa de manhã e resolver as coisas. Me levou um tempo, mas finalmente consegui voltar a dormir. Quando acordei, era de manhã. Olhei ao redor do quarto esperando ver David, mas ele não estava lá. Pensei que talvez ele tivesse ido ao banheiro ou algo assim, então esperei alguns minutos. Mas então eu realmente tinha que fazer xixi. Tentei sair do quarto, mas a porta não abria. Parecia que estava trancada por fora. Isso foi demais para mim. Eu estava realmente irritado com a forma como David estava me tratando, então liguei para minha mãe no meu celular e pedi para ela me buscar. Eu não me diverti nada até aquele ponto. David parecia muito irritado para mim. Minha mãe me disse que iria me buscar, o que me fez sentir aliviado. Bati várias vezes na porta e até gritei o nome dele uma vez, mas ainda assim não houve resposta. A casa de David era bastante grande, então eu achava que não estava em perigo imediato, mas tudo isso me deixava muito bravo e frustrado. Me senti preso e irritado com David por não me ouvir. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a mãe de David abriu a porta do quarto dele. Ela parecia um pouco surpresa ao me ver, e então disse em um tom levemente irritado que minha mãe estava aqui para me buscar. Saí sem nem mesmo ver David. Era domingo, então passei o resto do dia relaxando em casa e jogando videogame. Mais tarde naquela noite, eu estava no meu quarto, quando minha mãe me chamou, dizendo que um dos meus amigos estava lá. Saí e vi David parado na porta da frente. Sua expressão estava tensa, como se estivesse chateado. Fui até ele e ele me perguntou, com um tom de raiva, por que eu saí da casa dele tão cedo sem nem dizer adeus. Expliquei a ele que ele tinha me trancado no quarto dele e eu não sabia para onde ele foi, mas ele negou e me acusou de ser um mau amigo. Eu realmente não me importei, apenas voltei para dentro e comecei a jogar videogame novamente. Mas cerca de 15 minutos depois, de repente ouvi um estrondo alto vindo da minha janela. Isso me assustou tanto que pensei que meu coração pararia. Olhei para o lado e vi vidro espalhado por toda parte. Meus pais correram para o meu quarto quando ouviram o vidro quebrando. Eu estava bem e não estava perto da janela. Eles correram até a janela e viram David correndo pela rua. Meus pais ligaram para os pais dele e pude ouvi-los discutindo por um tempo antes de desligar. Não tenho certeza do que aconteceu com David depois disso, mas nunca o vi na escola novamente. Cresci com minha mãe e meu pai no Arizona. Vivíamos em uma cidade chamada Chandler.
Eu realmente gosto de esportes, e é ótimo que os esportes femininos na escola tenham melhorado ao longo do tempo. Joguei vôlei na maior parte dos anos, mas ultimamente tenho começado a jogar futebol também. Meu pai ficou feliz com isso, talvez porque sempre esperava que eu gostasse de esportes como ele. Mas eu era mais um moleque, não muito feminina. Quando comecei a jogar futebol, meu pai começou a me apoiar e nos aproximamos. Mas ainda gostava de ir às compras de roupas com minha mãe. Conforme crescia, tínhamos dias de mimos juntos. No geral, nos dávamos muito bem como família. Minha mãe tinha seu próprio negócio imobiliário que cobria a maior parte do Arizona, e meu pai trabalhava em contabilidade para uma grande empresa na cidade, e também trabalhava em casa 2 dias por semana. Meu pai vinha dizendo há mais de um ano que queria nos mudar para fora do estado. Quando me perguntaram como eu me sentia sobre a mudança, eu disse que não me importava muito. Eu tinha apenas alguns amigos, então não estava profundamente apegada, e achei que poderia ser uma mudança emocionante para todos nós. Eu tinha 18 anos na época, e ainda não sabia o que queria fazer para trabalhar no futuro. Então talvez mudar para um novo estado me desse novas oportunidades. Outra coisa que acabou de acontecer foi que terminei com meu namorado no mês passado. Não traímos um ao outro, mas simplesmente não sentíamos o mesmo. Então terminamos, mas permanecemos amigos. Brinquei dizendo quem sabe, talvez no novo lugar eu encontre novos relacionamentos, amigos ou até um novo namorado. Depois de alguns meses falando sobre a mudança, meu pai disse: estive olhando algumas propriedades na Califórnia, especificamente em San Diego. Pareceu que estavam inclinados para San Diego, o que achei legal. 2 semanas depois de nossa conversa, mamãe e papai tiraram um fim de semana prolongado para viajar. Foi então que percebi que seria minha primeira vez sozinha em casa. Quando eles saíram, fui à cidade comprar roupas. Quando voltei, por volta das 3:30 da tarde, depois de fazer compras, comi na cidade, guardei minhas novas roupas e decidi dar um mergulho. Tínhamos uma piscina pequena no quintal. Eu estava apenas flutuando, relaxando, quando ouvi meu celular tocar no deck da piscina. Era o meu pai no telefone. Ligou para me lembrar de algo e disse: é dia 31 de outubro, Halloween. Ele me lembrou de como costumávamos nos fantasiar e passear pelo bairro para pedir doces quando eu era mais jovem. Eu me lembrei, mas disse a ele que parei de fazer isso quando tinha cerca de 15 anos. Isso era verdade. Desde então, minha mãe e eu lidávamos com todos os pedidos de doces que batiam à porta. Normalmente, dávamos doces ou chocolates a eles. Como você está em casa e nós não estamos, você é quem terá que atender a porta esta noite, quando as crianças passarem em grupos. Então você precisará encontrar algo para dar, como doces e chocolates. Sua mãe quer que eu te diga que há algumas coisas no armário acima da geladeira. Meu pai acrescentou: tenha uma boa noite e não se esqueça de colocar a abóbora com bateria da garagem perto da porta da frente. Lembre-se de ligá-la, ok? Sim, pai, não se preocupe. Vou lidar com todos os zumbis e lobisomens esta noite. Eu brinquei. Depois, decidi tomar um banho e me vestir. Quando terminei o banho, fui até meu guarda-roupa e encontrei meu antigo kit de maquiagem de horror. Pintei meu rosto de branco e desenhei as características de um esqueleto. Coloquei uma blusa preta e calças pretas. Depois, coloquei uma pizza no forno porque queria comer antes de os pedintes começarem a chegar. Então, lembrei do que meu pai disse sobre colocar a abóbora com bateria para fora. Lembro-me de que ela tinha olhos que brilhavam e que ele costumava colocá-la perto da porta da frente, perto da palmeira. Fui à garagem procurá-la. Depois de 10 minutos de procura, vi-a no topo das prateleiras. Estava muito alta para eu alcançar, então peguei uma caixa de madeira e a coloquei ao lado das prateleiras. Depois, subi na caixa. Mesmo assim, não consegui alcançá-la, então fiquei na ponta dos pés e me inclinei para a frente. Finalmente, consegui pegá-la. Não consigo realmente me lembrar exatamente como perdi o equilíbrio, mas estava caindo, e então bati a cabeça no caminho para baixo. Tudo ficou escuro. Quando recuperei a consciência, estava no chão. Me senti muito burra. Levantei-me, me sentindo um pouco tonta e confusa. Segurei-me na prateleira para me apoiar. Quando olhei para o relógio, percebi que estava no chão há meia hora, o que me preocupou. Do nada, ouvi a campainha da porta da frente e crianças gritando doces ou travessuras. Saí da garagem e fui para a cozinha pela porta lateral, mas antes disso, peguei alguns doces e fui para a porta. Quando abri, havia 4 crianças, todas com 10 anos. 3 meninos estavam vestidos de zumbis, com olhos vermelhos, tinta cinza no rosto e camisas rasgadas.
Havia também uma menina vestida de vampira, com uma maquiagem muito legal e presas brancas. Um dos meninos disse: "Gostei do seu visual de esqueleto com sangue falso", apontando para o meu rosto. Eu disse: "O quê?" De repente percebi que tinha sangue nas pontas dos meus dedos. Nunca coloquei sangue na minha maquiagem. Não tentei explicar. Em vez disso, coloquei um pequeno saco de doces em 3 de seus recipientes. Eles agradeceram, me desejaram um feliz Halloween e desceram a entrada. Fechei a porta e coloquei os outros sacos de doces perto da porta da frente, na mesa, para o próximo grupo. Então, fui e me sentei na sala de estar porque minha cabeça ainda doía. Fechei os olhos por 1 minuto, mas uma batida alta na porta da frente me acordou novamente. Eram 8:30 da noite. Devo ter cochilado por 1 hora. Pensei, ninguém bate se há um botão de campainha. Mais uma vez, ouvi 3 batidas altas. Enquanto caminhava em direção à porta, comecei a sentir medo. E quando me aproximei, senti uma corrente de ar frio vindo por baixo da porta, me arrepiando. Os pelos do meu pescoço se arrepiaram. Parei perto da porta, justo quando as batidas altas vieram pela 3ª vez, ecoando pelo corredor. Avancei e olhei pelo olho mágico. Tudo que vi foi uma figura alta vestida de preto com um capuz preto, mas não pude ver o rosto de dentro. Pensei, isso é uma criança muito grande. Parecia mais um adulto tentando assustar as pessoas. Decidi não abrir a porta dessa vez, mas quando fui virar, algo estranho aconteceu. Minha mão direita foi até a porta, destrancou-a e abriu-a, como se tivesse vontade própria e eu não pudesse controlá-la. Quando a porta se abriu, lá estava uma figura alta em um longo manto preto com um grande capuz, e havia um cheiro estranho e desagradável. Tentei falar, mas só saiu um sussurro. De repente, me senti muito consciente do meu corpo, como se estivesse presa em um pesadelo e não pudesse controlar nada. Parte de mim sabia que nada disso era real. De repente, lembro-me de cair para trás, e então tudo ficou escuro. Não sei quanto tempo fiquei desacordada, mas quando acordei, estava no sofá. Minha mãe e meu pai estavam se inclinando sobre mim. Minha mãe colocou uma bolsa de gelo na minha cabeça e uma bandagem em volta do ferimento. Acabou que não limpei direito e tive uma séria concussão. Eles me levaram direto para o hospital para fazer exames. Felizmente, não me machuquei na queda. Fiquei com muito medo porque parecia que estava presa em um pesadelo que não conseguia controlar, e tudo parecia tão real, especialmente porque estava sozinha em casa. Passei o dia inteiro em um torneio de futebol. Meu irmão mais novo estava jogando em um time e fui arrastado junto. Eu tinha 16 anos na época e moramos no nordeste da Grã-Bretanha. Estava chovendo muito forte, como baldes de água despejando. Fiquei na beira do campo pensando no que estava acontecendo na minha vida aos 16 anos. Comecei a realmente pensar nas coisas. Na verdade, eu não estava muito interessado em apoiar meu irmão. Me senti mal admitindo isso, mas simplesmente não me importava com futebol, nem um pouco. Voltamos naquela noite e meu irmão cheirava a lama e umidade. Ele achou engraçado esfregar seus shorts sujos na minha calça jeans limpa. Então, quando chegamos em casa, minha mãe e meu pai disseram que iriam sair naquela noite e meu irmão tinha planejado dormir na casa de um de seus amigos. Seu amigo tinha mais ou menos a mesma idade e jogava no mesmo time. Eles eram amigos muito próximos e dormiam uns na casa do outro quase todos os fins de semana. Então, meu pai se virou para mim e disse: "Bem, a menos que você queira vir conosco, você pode ficar sozinho em casa." Naquela época, eu realmente não me importava. Pensei em ir com meus pais, mas então senti que estaria apenas indo junto no encontro deles, como se realmente não pertencesse lá, sabe? Mas estava um pouco nervoso em ficar sozinho em casa. Moramos nos arredores da cidade, a cerca de 1 milha de distância de nossa tia e tio. Mais 1 milha na mesma direção estavam nossos avós, mas meu avô faleceu quando eu tinha 8 anos, então era só a vovó agora. Ela mora sozinha e tinha 84 anos na época, mas cuidamos dela. Minha mãe e eu íamos lá quase todas as noites para cozinhar algumas refeições para ela e garantir que ela estivesse bem. Lembro-me que era uma sexta-feira à noite e acabávamos de voltar do jogo de futebol. Estava apenas feliz por estar em casa. Enquanto subia para tomar um banho, pensei comigo mesmo por que meus pais me deixaram ficar sozinho em casa. Quando saí do chuveiro, percebi que eles já haviam saído. Eles nem se despediram.
Eles devem ter tido tanta pressa para deixar meu irmão que simplesmente saíram sem me contar. Mas foi um pouco estranho, para ser honesto. Normalmente, sempre há barulho na casa. Meu irmão mais novo pode ser realmente irritante de se estar por perto. Acredite em mim, você saberia se ele estivesse no mesmo local. Sempre, mesmo quando está dormindo, ele ronca mais alto do que um caminhão na estrada. Fui me secar e vestir meu pijama para o resto da noite. Acho que era por volta das 6 ou 7 da tarde, mas já estava escuro porque era inverno. Ainda estava chovendo muito lá fora. Depois de secar meu cabelo, desci para pegar algo para comer. Vou admitir que não era muito bom em cozinhar. E minha mãe ainda fazia o jantar para mim. Não foi até eu fazer 18 anos e ir para a faculdade que me mudei e comecei a fazer minhas próprias refeições. Desci e fiz algo aleatório, mas não consigo me lembrar exatamente o que era. Talvez um sanduíche com batatas fritas, ou feijão cozido e ovos, ou algo assim. Liguei a TV e apenas relaxei pelo resto da noite. Eles não tinham dito quando voltariam, mas pensei que deveriam estar em casa até, pelo menos, 11 da noite. Quer dizer, pense sobre isso, que restaurantes estão abertos depois da meia-noite, e meus pais não são do tipo que vão a clubes noturnos. Eles têm mais de 40 anos agora. Depois de terminar de comer meu jantar improvisado, joguei tudo na pia, pratos, tigelas e talheres, e decidi lavar. Deixei de molho por um tempo e depois fui relaxar no sofá e assistir um pouco de TV. Eu estava deitado lá por cerca de 20 minutos, tentando evitar lavar a louça, quando de repente o telefone ao meu lado começou a tocar. Ninguém nunca ligava para o nosso telefone fixo, e não estou exagerando quando digo que meus pais não tinham amigos, e todos os meus amigos e os amigos do meu irmão ligavam para nossos celulares. Então, o telefone fixo era basicamente inútil para nós como família. Era por volta das 8 nesse ponto, e eu me perguntava quem diabos poderia estar ligando. A primeira ligação entra e eu simplesmente ignoro. Vai direto para a caixa postal. E temos um daqueles telefones em que podemos ouvir a mensagem que deixam se não atendermos. Tudo que consigo ouvir é uma respiração do outro lado. Foi realmente assustador, estou te dizendo. Eu estava com medo, mesmo sabendo que estava seguro na minha própria casa. A respiração continuou por alguns minutos e depois a ligação terminou. Depois disso, o telefone começou a tocar novamente, apenas 1 minuto depois. Eu não atendi, mas ouvi a mesma respiração pesada e sem palavras. A respiração vinha com alguns grunhidos e gemidos. Finalmente, depois que a segunda ligação terminou, o telefone fixo voltou ao normal. Então, de repente, meu celular começou a vibrar no bolso do meu pijama. Eu peguei e vi que minha mãe estava tentando me ligar. Atendi o telefone e ela parecia realmente estressada e preocupada. João, vá para a casa da sua avó agora. Uma ambulância está a caminho. Meu coração afundou. Desliguei, peguei meus tênis e comecei a correr porta afora. Acho que levei uns 15 ou 20 minutos para chegar lá. Estava totalmente cansado quando cheguei. Havia uma ambulância do lado de fora. Ela teve um derrame e foi encontrada deitada no chão da cozinha. Ela não conseguia se mover, mas de alguma forma conseguiu rastejar até pegar o telefone na cozinha. Ali estava eu tendo um ataque de pânico. Acabou sobrevivendo, mas toda a experiência foi aterrorizante e, ao mesmo tempo, frustrante por não ter atendido o telefone. Eu frequentemente fico sozinho em casa, já que minha família está ocupada com o trabalho ou a escola, então sou o único com uma rotina regular quando volto do trabalho. Por isso, acontece muito de eu ser a única pessoa em casa por muitas horas. Nesta noite em particular, tanto minha mãe quanto meu pai estavam trabalhando, e minha irmã estava na casa do namorado dela. Eu estava lá embaixo, no sofá da sala de estar, jogando algum jogo aleatório no meu telefone para passar o tempo até que todos voltassem para casa. Nosso gato estava dormindo em outro cômodo, e até o ar-condicionado parou de zumbir. De repente, ouvi algo se movendo perto da nossa varanda da frente. A princípio, não dei muita importância, porque as crianças ao lado frequentemente brincam muito perto do nosso quintal e jogam coisas nele. Havia uma janela voltada para onde o barulho parecia estar vindo, mas sempre mantemos as cortinas fechadas nela. Mesmo que estivessem abertas, há uma grande cômoda bem na frente dela que bloqueia a maior parte da janela, então é difícil mover as cortinas. Então, simplesmente imaginei que era apenas o barulho usual dos nossos vizinhos. Mas depois mudei de ideia,
já que o barulho não se movia. Se fosse uma daquelas crianças, elas certamente teriam pego a bola delas e voltado correndo para o lado do nosso caminho de entrada, de volta para o próprio quintal delas. Foi então que percebi que já eram 9 da noite, o que significava que aquelas crianças provavelmente já estariam na cama agora. Depois de ter esses pensamentos e perceber essas coisas, algo mais aconteceu logo em seguida. Começou a se mover novamente, circulando a casa e indo em direção à parede em que eu estava encostado. Foi quando percebi que dava passos largos, então devia ser alto, e ouvi seus passos altos esmagando a brita da nossa entrada. Foi aí que soube com certeza que não era uma das crianças dos vizinhos. Comecei a pensar que poderia ser minha mãe ou meu pai voltando para casa, querendo que eu destrancasse a porta da frente para que pudessem entrar. Então, vi uma testa através da janela acima de mim. Nossa casa fica em um terreno ligeiramente mais alto, e a única maneira de alcançar aquela janela acima de mim é ficar em uma pequena parte do gramado e segurar na lateral da casa pelo canto para se equilibrar. Mas não ouvi ninguém pisar no pequeno pedaço de terra e não ouvi a casa rangendo por alguém segurar o canto. Então eles deviam estar de pé ainda na entrada de brita para ver pela janela acima de mim. Ele teria que ter cerca de 2 metros de altura para que eu pudesse ver apenas a testa deles de lá. Isso me fez perceber que não era ninguém que eu conhecia. Então fiquei realmente assustado e meu coração começou a bater mais rápido. Pressionei-me ainda mais contra o sofá para ficar o máximo possível fora de vista. Parecia funcionar, ou pelo menos eu espero que sim. A pessoa não mostrou nenhum sinal de me ver, e tudo que eu podia ver era uma testa escura. Não conseguia ver cabelo algum, ou descobrir sua cor de cabelo. Na verdade, eu não conseguia ver cabelo nenhum. Depois do que parecia muito tempo, mas provavelmente foi apenas coisa de 10 segundos, ele começou a andar ao longo da casa em direção à nossa varanda de trás. Sabia que, se aquela coisa chegasse lá atrás, poderia facilmente me ver através da nossa grande janela. Então, saí correndo da sala de estar e fui para a cozinha. Me senti mais seguro lá dentro. Mesmo que a coisa soubesse procurar uma janela, ela ainda teria que olhar através do treliçado que cobre aquele lado e passar por um grande balanço atrás de algumas cortinas finas e levemente transparentes. Esperei do lado de fora do banheiro no térreo, entre a cozinha e a sala de estar. Enquanto esperava, ouvi passos pisando na varanda de trás e pausando. Fiz o melhor para ficar quieto e imóvel. Quem quer que fosse, ou o que fosse, ficou andando para lá e para cá. Até ouvi alguém tentar abrir a porta que leva à lavanderia. Mas por sorte, sempre mantemos essa porta trancada, porque quase nunca a usamos. Fiquei ainda mais assustado quando, de repente, não ouvi mais nada. Como se tivesse saído de lá e voltado para a grama. Como eu não estava perto de uma parede mais, para ouvi-lo andar, sabia que ele poderia espiar pelas muitas outras janelas com visões claras de mim a qualquer momento. As escadas para o segundo andar estavam bem ao meu lado, então subi correndo as escadas e esperei do lado de fora do quarto da minha irmã mais uma vez. Não ouvi nada por um tempo. Cuidadosamente, me movi até a janela ao meu lado, onde as persianas estavam completamente fechadas, e então olhei para fora. Foi quando senti um arrepio na espinha, pois aquela coisa estava parada quase bem abaixo de mim, segurando a porta da adega do nosso porão aberta, olhando diretamente para a parede. Não consegui ver roupas nela, mas sua forma parecia estranha. Parecia meio volumoso, mas também pude ver seus ossos sob a pele. Parecia totalmente sem pelos também. Quando ela alcançou a porta da adega novamente, e eu tinha certeza de que ela não tinha me avistado, me aproximei silenciosamente do corredor até o quarto dos meus pais. Minha mãe chegou em casa 20 minutos depois. Nunca contei a ela, ou a mais ninguém da minha família sobre o que aconteceu, e nunca mais vi aquela criatura. Acho que tive sorte de não ter uma boa olhada nela. Quem quer que fosse, espero que fique bem longe de mim. Casa deveria ser onde você se sente mais seguro, mas naquela noite eu me senti tudo, menos seguro.